O momento em que nós vivemos no Brasil exige que nós possamos conversar com pessoas que conhecem as coisas. E é por isso que eu trouxe hoje, para bater um papo comigo e com você, o titular da Rádio Metropolitana, onde nós temos o nosso programa, Confronto Metropolitana. O nome dele é Paulo Macê. Ele é um homem de negócios, ele é um homem da comunicação, ele é um homem envolvido com política e ele sabe das coisas. E é por isso que eu tenho muita alegria em saudar a presença do Paulo Macê aqui em Menorá, na TV. Como é que vai você, meu amigo? Tudo bom, Ronaldo? Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui na Menorá na TV, já que a gente tem a Menorá no rádio todos os dias na Metropolitana. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Paulinho, o buraco está se aprofundando a cada dia no Brasil. Qual é o teu sentimento como empresário, como homem de comunicação, envolvido com tantos políticos que são amigos seus e com quem você conversa? Como você está se sentindo no Brasil de hoje? Muito preocupado, Ronaldo. As perspectivas não são as melhores, realmente não. O Brasil vinha com pilares corruptos e o Lava Jato tratou de tirar esses pilares da sociedade e a sociedade desabou, entendeu? O mercado, de maneira geral, desabou os empregos, desabou as empresas e a perspectiva do futuro realmente é uma perspectiva sombria, vamos dizer assim. Eu não sei realmente até que ponto a nossa sociedade vai aguentar isso. Eu espero muito que aguente. Eu sou um otimista, amo o Rio de Janeiro e sempre lutarei pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Mas me traz muita preocupação essa desordem pública de maneira geral. Nós estamos em época de Copa do Mundo. Hoje no Brasil, o que já foi uma coqueluche fantástica, com ruas desenhadas, uma parafernália impressionante de papéis e pinturas e gente vibrando, esperando o início da Copa do Mundo, hoje se transformou num absoluto marasmo e num absoluto silêncio. Como você sente essa questão da troca de situação do brasileiro, que antigamente sabia de cor quem eram os 11 jogadores da seleção brasileira e hoje não sabem quem são os jogadores da seleção brasileira, mas sabem muito bem quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? Tem sempre dois aspectos, né? Um sempre positivo e um negativo. A gente precisa dessa alegria, o carioca é um povo alegre e precisa externar essa alegria que tanto contagia todos nós. Mas eu acho extremamente importante também a gente dar realmente valores às coisas importantes. E eu acho que a gente ter conhecimento sobre a questão política, de quem de fato resolve as nossas vidas ou faz leis que realmente acabam trazendo consequências profundas a todos nós, eu acho que é muito mais importante. Eu acho que a sociedade está passando por um momento de amadurecimento profundo e eu acho que dias melhores virão, eu espero. Espero só que não demore tanto. Na verdade, essa demora, que faz parte do processo, nós vamos ter eleições daqui a muito pouco no Brasil e há quem diga que não vai haver nenhum tipo de modificação no quadro político, porque os partidos dizem, esses que pensam dessa maneira, dizem que os partidos estão manipulando listas e também valores, oferecendo apenas capacidade financeira para campanhas eleitorais àqueles parlamentares ou àqueles candidatos que são já conhecidos. Você tem medo disso? Você acredita que isso possa ser assim ou você tem outro pensamento? Não, meu pensamento é que vai ter uma mudança importante na questão política nacional. E na minha conversa com vários deputados que conheço, eles têm também essa sensibilidade da mudança. As pessoas chegam a falar que pode mudar no Congresso Nacional algo em torno de 60% dos legisladores que lá estão hoje. Você confia nisso? Você acha que é assim? Eu tenho uma esperança que a sociedade demonstre a sua indignação com o voto, entendeu? E mude o quadro atual. Ô Paulinho, essa situação criada envolvendo caminhoneiros e governo te fez pensar exatamente o que a respeito do Brasil
da paralisação, da possibilidade de venezuelização do nosso país. O que é que você pensou nesse período? Eu acho que a questão de venezuelização, como você comenta, eu acho que eu não enxergo isso como uma estrutura próxima. A gente vive num país democrático onde a sociedade vai lá e tira, entendeu? Agora, isso é um processo de desordem absoluta do governo e demonstrado não só nos caminhoneiros, mas como em várias outras situações da ordem pública. Quer dizer, você vive hoje uma desordem generalizada, né? Você acredita que haja alguma possibilidade de organização da sociedade em direção à possibilidade de progresso, em direção à possibilidade de que as empresas voltem a se levantar? Porque realmente está havendo uma transformação muito grande e nós não sabemos onde é que isso vai parar, o que vai acontecer, qual é a consequência objetiva de tudo isso que está acontecendo aí. Eu acho que essa polarização profunda que a sociedade hoje vive, direita e esquerda, rico, pobre, eu acho que é muito maléfico para a sociedade. Eu acho que todos deviam estar mais unidos e lutando contra um governo que não faz nada pela sociedade. Cobra muito, exige muito da sociedade, a sociedade sangra todos os meses com o seu salário, com o seu esforço e recebe muito pouco de volta dessas organizações. Então eu acho que devia ter uma união maior da sociedade em busca de resultados melhores de um governo. A gente tem que brigar, Ronaldo, com o governo agora na hora da eleição. As pessoas têm que votar bem, têm que saber quem vai votar, pesquisar claramente quem vai votar, porque depois de eleito não dá mais para reclamar. Votou, o cara está lá e a gente vai ter que somar com essa pessoa que estiver lá para fazer o melhor pelo nosso Estado, pelo nosso país. Como é que você enxerga a questão dos aumentos sistemáticos e da carga tributária que há no Brasil de hoje? Aumentos de impostos e carga tributária absurda. Como é que você vê isso? Você acha que empresas têm interesse em se colocar no Brasil com tantos impostos? Você acredita que é fácil implantar negócios no Brasil hoje sem que se conheça de fato e de direito as regras do jogo? Não, os impostos são obscenos, são caríssimos. Eu acho que a gente tem que mudar o quadro político, mordomia para todos os lados. Eu acho que tem que haver um corte importante no setor político. Eu acho que a população pede isso. E é justamente isso, ela devia estar unida justamente para exigir isso de uma forma mais forte. Você veja só, essa questão dos caminhoneiros mostra para a nossa sociedade que a força não está na mão dos governantes. A força está na mão de quem produz, entendeu? Então, eu acho que a sociedade tem que se unir para buscar uma situação melhor para ela. E desunida a esquerda com a direita, isso só enfraquecerá a sociedade e deixa o governo cada vez mais forte para fazer o que vem fazendo com a gente há tantos anos. Folha de pagamento desonerada ou onerada. O que isso representa para as empresas? E como é que você vê hoje o salário mínimo? Você acredita que o salário mínimo seja um bom salário? Ele é barato para a empresa e caro para o empregado? Ele é muito para a empresa e pouco para o empregado? Como é que você enxerga isso? Numa economia parada, como está o Brasil hoje, qualquer custo adicional é obsceno, entendeu? Folha desonerada não é a única solução, precisa de várias atitudes para que busquem solução. Eu acho que o pior do mercado hoje, Ronaldo, é não ter mercado. As pessoas hoje não têm mais volume de gastos, não tem dinheiro para gastar. A economia realmente ela deu uma parada. Por que parou? Entendeu? Porque a economia política parou. Parou por quê? Porque os pilares da sociedade que geravam recursos, geravam riquezas, mas geravam riquezas para eles também, pararam de trabalhar. E aí, conclusão, a sociedade inteira hoje está sofrendo consequências tremendas com isso. O salário sempre foi caro para o empresário. O custo para a empresa de um salário dentro dela é muito caro, entendeu? Tudo é caro no Brasil, entendeu? É o que eu enxergo. Você acha que o sujeito vai no supermercado, não encontra cebola, batata, alface, cenoura, arroz, feijão e vai ficar sempre assim, com essa calmaria? Ou você acredita que se esse tipo de situação continue acontecendo ou volte a acontecer,
pode transformar essa passividade do cidadão brasileiro num ódio incontrolável e efetivamente numa guerra civil? Não tenho dúvida. O estômago não tem paciência, né? A gente sente fome e tem que comer, não tem saída. Acho que a única paciência que não tem paciência é a fome. Ninguém vai respeitar sentir fome de maneira nenhuma. Você acha que a Lava Jato, de uma certa maneira, deve continuar, deve chegar até onde precisa chegar? Você acredita que há setores da sociedade que ainda não foram devidamente investigados? Como é que você enxerga o juiz Sérgio Moro? A Lava Jato é um sucesso da modernidade, na minha maneira de pensar. É exatamente o fim de uma era analógica para uma era digital, é o Big Brother, entendeu? Onde todo mundo sabe o que todo mundo faz a qualquer momento, entendeu? A sociedade inteira sabia já o que acontecia, quer dizer, as pessoas comentavam em barzinhos, em restaurantes, as falcatruas que as pessoas faziam no governo e fora dele, entendeu? Só que hoje em dia as coisas são fáceis de serem pegas em função de uma tecnologia moderna. As coisas se comunicam. Então, eu não tenho dúvida alguma que a Lava Jato é um processo tecnológico na sociedade. Não tem mais retrocesso sobre esse assunto. Eu acho que as pessoas cada vez mais vão ter menos privacidade, não só na forma de fazer negócios, mas na sua vida pessoal. As pessoas vão estar mais sem essa coisa chamada privacidade. Ô Paulo, você tem conversado com muita gente, porque você tem uma rádio, você está envolvido com uma série de atividades culturais, sociais, políticas. O que é que os seus amigos têm sentido desse Brasil que nós estamos enfrentando hoje, hein? Medo. Eu sinto vários amigos indo embora do Brasil, alguns até tentando me convencer a ir embora junto, mas eu não consigo me enxergar morando em outro lugar, a não ser aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, porque é um lugar que eu amo, é um lugar que eu criei meus filhos e eu vou lutar por isso aqui até o final. Mas existe muita insegurança no Rio de Janeiro, principalmente, que é o lugar que eu vivo. A questão de segurança de ir e vir, você não sabe o que está acontecendo, seu filho vai para um lugar, a preocupação é constante. Então isso nos causa muita insegurança em todos os sentidos. Falar em segurança, e a segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com o Exército aqui nas ruas? Como é que você sente essa questão? Ronaldo, a sociedade pedia realmente uma atitude governamental em relação a esse assunto. Neste momento, toda a população carioca pedia realmente uma atitude do governo federal ou estadual numa organização melhor dessa questão da segurança pública. Não enxergo como a melhor situação o Exército, porque eu acho que o Exército não tem esta função que eu acho que a PM tem. E o investimento feito em cima do Exército para tomar conta do Rio de Janeiro, que ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão, se isso fosse revertido a uma PM, a uma estrutura, dando carros, dando tecnologia, e que depois do prazo de dezembro isso certamente ficaria aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Com uma estrutura melhor, talvez traria melhor êxito para o Rio de Janeiro. Mas, às vezes, existem dificuldades de se fazer as coisas da melhor maneira possível no governo. Existem forças ocultas que levem para outro caminho. Quando você, por exemplo, caminha na praia e você vê grupos de PMs e grupos de guardas municipais batendo papo, ao invés de estarem preocupados com aquela situação que eles têm que cuidar, isso não são todos, são pequenos grupos, você imagina que essa questão seja uma questão voltada para o comando desses agentes de segurança, ou seja alguma coisa que não tem jeito e que não adianta trabalhar em cima porque não tem solução? Ronaldo, quando a pessoa está desestimulada e vê que o seu chefe acima também não tem estímulo nenhum, a tendência natural é você trabalhar desanimado. Eu acho que hoje a PM, de maneira geral,
ela é uma estrutura desanimada, sem estrutura, com carros velhos. Você vê a quantidade de PMs mortos no Rio de Janeiro, quer dizer, preocupa muito isso, entendeu? Então o que eu acho é que precisa de motivação, e não há motivação melhor do que você dar estrutura, dar delegacias novas, computadores novos, uniformes novos, carros novos, e com esses bilhões gastos com o Exército, eu acho que a gente teria êxito numa polícia militar mais bem preparada, mais bem treinada. Eu acho que isso traria um resultado melhor e certamente deixaria um legado melhor, porque na hora que o Exército sair do Rio de Janeiro, qual é o legado? Essa que é a minha preocupação. Qual é o legado que isso vai deixar para o Rio de Janeiro? Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Paulo Macê. Não saia daí. Ele é o titular da Rádio Metropolitana, ele conhece o Rio de Janeiro, conhece o Brasil, tem envolvimento social, político, e é importante ouvir o que ele pensa e o que ele diz a respeito de tudo que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Já já voltamos com o segundo bloco de Menorá na TV e Paulo Macê. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, nesse papo com Paulo Macê, um homem da rádio e do rádio no Rio de Janeiro e no Brasil. Ô Paulo Macê, o rádio, num determinado momento, diziam que ia terminar porque a televisão chegou. Depois o rádio vai terminar porque chegou a internet. O rádio vai terminar, Paulo Macê? Olha, eu acho que não. A rádio vem fortíssimo. Todas as pesquisas falam que 86%, 90% da população escuta a rádio todos os dias e é o veículo de maior credibilidade nacional. Não é do Rio de Janeiro, não, é nacional. Então eu sou muito otimista em relação ao rádio. Obviamente o rádio ele tem um processo de evolução, como outros meios, e eu acredito muito nessa evolução. Eu acho que o rádio vai continuar sendo o grande parceiro da população. Ô Paulo Macê, nós no nosso confronto metropolitano, todos os dias às 9 da manhã, de 9 às 11, nós colocamos direto no ar o ouvinte da maneira que ele quiser falar. Isso te assustou num primeiro momento? Você achou que isso iria dar certo? Você temeu por algum momento que poderia ter um problema? Como é que você enxerga essa maneira pela qual a gente faz o nosso confronto metropolitano acontecer? Não, eu não tive nenhum medo em relação a isso. Eu acho que isso faz parte da modernidade, aquela coisa da caixa que o ouvinte não tem acesso mais. Eu acho que isso acabou. Eu acho que as mídias sociais estão aí para demonstrar claramente que a população quer falar, entendeu? E eu acho que ela tem todo o direito de falar, não só no rádio, mas na TV e em todos os veículos. Eu acho que os veículos servem para isso também. Então, pelo que eu entendi, você sente que o rádio está fortalecido independentemente da concorrência da televisão, da internet e por aí afora. Eu entendo isso. Eu entendo que o rádio é um veículo forte e vai passar por toda essa concorrência, vamos dizer assim, que tem no mercado. Muita gente prega, principalmente nos meios políticos antidemocráticos, que a imprensa deva ser controlada. Imprensa escrita, falada, televisada, nós estamos falando de jornais, rádio e televisão. Qual é a tua opinião a respeito, hein? Não, a liberdade tem que ser absoluta. Eu acho que a mídia ela faz o papel da população ter vez e voz para se falar mesmo e ter liberdade de falar. E eu sou completamente a favor da liberdade de expressão e a gente já passou por um processo no passado que não tinha essa liberdade e eu acho que a gente conquistou, a sociedade conquistou essa liberdade e eu acho que deve continuar com ela. Toda eleição existe um contingente enorme de gente jovem que vai votar pela primeira vez. O que você acha que essa turma que vai votar pela primeira vez no Brasil de hoje está pensando, hein? Não sei, Ronaldo. Eu acho que os caras pintadas de hoje são os idosos. Os idosos hoje marcam o Rio de Janeiro, né? Eu acho que o Rio de Janeiro hoje já passa de 20% da população acima de 60 anos de idade. Copacabana é um fenômeno da América Latina que de cada 10 pessoas, 4 tem mais de 60 anos. Então, eu acho que a influência maior nessa próxima eleição vão ser os idosos no Rio de Janeiro e acredito que no Brasil também. E os meninos, eu acho que ainda são
tem uma veemência, tem uma cultura dentro das faculdades, dentro dos colégios, muito esquerdista, entendeu? Isso muito me preocupa. Eu acho que deve ter liberdade das pessoas pensarem sem serem tão influenciadas pelos seus professores em sala de aula. Quer dizer, na verdade, você está dizendo que você é um adepto da ideia da escola sem partido. Sem que partido. Eu também sou. É. Nada de professor ensinando política, nem sexualidade. Nem sexualidade. Na verdade, o que nós queremos na escola é que o professor ensine matemática, geografia. É isso? Exatamente. Eu acho que o professor tem que ensinar a pessoa a saber sobreviver na vida. Então tem que estudar matemática, geografia, inglês, francês, vamos tocar o barco. A questão de sexualidade e outros, eu acho que a pessoa tem que aprender com a vida e com a sua vocação pessoal. E a seleção brasileira, Paulo Macedo, você confia que o Brasil possa trazer o caneco na Copa do Mundo de 2018, depois do fiasco aqui contra a Alemanha, perdendo de 7-1 no Brasil, em Minas Gerais? Vamos torcer, né? Mas eu estou torcendo mais pelo Brasil. A gente está mais preocupado com o Rio de Janeiro, mas obviamente a alegria que o futebol sempre trouxe para todos nós aqui é fundamental. A gente precisa desse ânimo, a gente precisa dessa energia positiva que a seleção sempre deu para todo mundo. Voltando para o Rio de Janeiro, tem muita gente vivendo na rua. Estimativas não oficiais dão uma média de 18.500 pessoas dormindo nas ruas do Rio de Janeiro, entre o centro da cidade e a Zona Sul. Você acha que isso tem solução? Progresso, trabalho, investimento, seriedade, credibilidade. Não tem saída, Ronaldo. Essa situação só melhora com o crescimento, o enriquecimento da sociedade. A gente está vivendo hoje uma queda da sociedade. Isso é demonstrado claramente com esses índices que você acabou de falar. Paulo Macedo, você conhece muito bem o que é um conselho de administração de uma empresa. Você acredita que um presidente de um conselho de administração, como a senhora Dilma Rousseff, na época em que presidia a Petrobras, não sabia de nada do que estava acontecendo na empresa, que ela não sabia que Passadina era uma podre, que tudo aquilo que aconteceu com a Petrobras era absolutamente desconhecido da presidente do conselho de administração? Muito complicado, né? Dificilmente um presidente de um conselho não tem conhecimento geral sobre a estratégia da empresa para onde ela vai, entendeu? A não ser que ela fosse realmente uma pessoa que só tinha o título de presidente e lá não estava na presidência de fato. Senão ela não tem como não saber. O que você imagina que um governo novo, que vai acontecer de qualquer maneira, mesmo com o mesmo presidente, será um governo novo? O que deve esse governo fazer imediatamente depois de assumir a partir de 1º de janeiro de 2019? Transparência, honestidade e muito trabalho, entendeu? E muita conversa, obviamente, com o Congresso Nacional, porque vai ter que ter, entendeu? A gente não vai ter um governo ditador. O nosso regime tem presidencialismo, mas tem um Congresso Nacional que é fundamental ter uma organização conjunta com o presidente para que a coisa ande. Então, muito diálogo, muita conversa e transparência absoluta das suas ações para que a sociedade entenda que é o melhor caminho. Nós vamos ter candidatos à presidência da República de centro, candidatos de direita e candidatos de esquerda. Pelo que você sente na sociedade brasileira hoje, o que é que você imagina que vai acontecer? Não sei. Eu acho que você tem exatamente essas três polarizações, uma população extremamente polarizada, revoltada com uma situação, revoltada não só com uma, mas com todas as situações que estão acontecendo no Brasil, e eu acho que a gente vive uma insegurança até política hoje do que vai acontecer nas próximas eleições. Eu espero claramente, e é o que eu sempre tenho comentado com todas as pessoas que estão à minha volta, que antes de votar, pesquise o nome de quem vai votar, veja se é ficha limpa, veja o passado da pessoa. Esse é o maior trunfo que o cidadão tem para uma mudança. E se a gente perder essa oportunidade, isso pode se tornar muito caro para o nosso Estado,
para o nosso Brasil. Ô Paulo, há pouco tempo atrás caiu um prédio ocupado por pessoas sem teto. Ficou no ar que aqueles que administram essas ocupações cobravam aluguel dos sem teto para que eles pudessem existir dentro daqueles prédios, e provavelmente isso deve continuar acontecendo, se é que é verdade. Como é que você enxerga um candidato à presidência da República que tem ligação direta com esse tipo de questão? É uma barbaridade, né, Ronaldo? A gente tem... E isso é estimulado, né? Eu já vivi cenas de o prédio vazio e, de repente, vem os sem-tetos com carro, Como é que sem-teto tem carro? E, de repente, é uma estrutura ordenada para ocupar aquele espaço e, posteriormente, negociar com o proprietário, ou negociar com quem quer que seja a saída dessas pessoas. Então, não é uma estrutura saudável para a sociedade, isso não. Paulo, nós vamos ter uma polarização. Você mesmo disse que a sociedade tem esses três vieses e nós vamos ter uma polarização, sem dúvida nenhuma, entre esquerda e direita. Todas essas polarizações têm derrotado a esquerda no Brasil, menos a polarização em que o Lula foi eleito e depois, com grande popularidade, elegeu a Dilma Rousseff. Depois disso, o que nós temos visto, principalmente no Rio de Janeiro, não são os partidos de esquerda, como PT e PSOL, ganhando eleição majoritária. Como é que você enxerga essa questão no Rio? Nós não temos ainda candidatos firmes e garantidos para governo do Estado do Rio de Janeiro. O que é que você imagina que vai acontecer por aqui, num estado onde o Romário aparece na liderança das pesquisas como quase 30% das intenções de voto? O que eu sinto é que o Romário é uma pessoa popular no Rio de Janeiro, trouxe uma Copa do Mundo para o Brasil, trouxe a responsabilidade para ele e, politicamente, ele ganha esse prestígio da população. Mas muito me preocupa as pessoas votarem numa pessoa pelo prestígio no futebol. Eu acho que a administração pública é outra coisa. E acho que esse quadro político aqui do Rio de Janeiro ainda está muito incerto, Ronaldo. Muitas pessoas que frequentavam aqui o mundo político estão presas pelo Lava Jato e afastadas. Novas pessoas estão surgindo e ainda sem uma publicidade, o povo não conhece essas pessoas e eu acho que precisam ser estudadas para serem analisadas se de fato é melhor para o Rio ou não. Vamos ver, acho que o quadro ainda está incerto, tem pessoas boas vindo aí. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Paulo Macê, o titular da Rádio Metropolitana. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com Menorá na TV, conversando com Paulo Macê. E o desarmamento? Paulo Macê, há algum tempo atrás, o governo fez uma pesquisa popular e leu erradamente essa pesquisa. Era uma enquete que, no final das contas, trouxe o desarmamento ao Brasil. Qual é a tua opinião sobre isso, hein? Você acha que o vagabundo deve continuar armado e a população desarmada? Ou você tem aquela ideia de que o vagabundo não é vagabundo, que ele é uma vítima da sociedade e que, ao contrário, a polícia deve levar tiro, mas não atirar no vagabundo, que não é vagabundo porque a sociedade o maltratou muito? Qual é a tua opinião, hein? A minha opinião é que a sociedade tem que estar armada. A gente não pode combater o crime, o cara vem para cima de você, você está completamente desarmado. Eu acho que você tem que estar armado. A possibilidade de estar armado. Eu sou completamente a favor disso. Você, há pouco tempo atrás, aqui na nossa conversa, falou que muitos amigos seus estão deixando o Rio de Janeiro e, obviamente, deixando o Brasil também. Então, a pergunta que não cala é: será que nós vamos, a partir de toda essa situação que nós estamos vivendo, ter uma sociedade piorada em função de muita gente que está indo embora e que poderia contribuir para uma solução de uma sociedade melhor? Ronaldo, é uma pena que são amigos próximos que estão indo embora, mas eu não tenho a menor dúvida que o Brasil é muito maior que isso.
O Brasil tem pessoas maravilhosas aqui que amam e que não desejam ficar e que podem, de fato, ajudar a crescer o Rio de Janeiro como o Brasil inteiro. Eu acredito muito no Brasil, não vejo, agora, menor problema em relação a isso. Agora, a gente tem que trabalhar de forma séria, querendo bem, e vamos crescer o Brasil e o estado do Rio de Janeiro. Não tenho dúvida que as oportunidades são maravilhosas. Nós dois temos uma grande amizade pelo prefeito Marcelo Crivella e o consideramos como uma figura humana de primeira linha. Como é que você avaliaria o governo dele, hein? Ronaldo, o Crivella começou, eu interpreto, como meio sem estrutura, entendeu? Numa prefeitura que tomou um baque financeiro também logo no início. Eu ainda acredito que ele venha fazer uma boa prefeitura agora no final do mandato dele. Tem mais 2 anos e meio de mandato. Eu ainda acredito que ele vá modificar essa imagem. Agora, nós temos uma polarização muito clara de Rede Globo e Rede Record. Então, qualquer coisa que o prefeito Crivella fale, e que, obviamente, algumas coisas ele falou e não foram legais, são extremamente... Que é normal, né? É normal. As pessoas não podem acertar em todas. Então, é extremamente acentuada pela Globo. E a Globo hoje, a gente sabe que tem 70% do share nacional. Então, quer dizer, é um canal de televisão que tem uma força absurda nos governos. E qualquer coisa que ela fala ecoa de uma forma muito forte. Então, eu acho que esse é um pé que o prefeito Crivella devia ver com muito carinho, essa questão da comunicação dele com as mídias, porque ele tem uma mídia que realmente é uma fortaleza no Brasil, que está no calcanhar dele a qualquer momento falando para derrubá-lo, vamos dizer assim. Tudo que ele fala pode ser interpretado assim ou assado, e a interpretação raramente é positiva. A gente tem que entender que a gente passa, o governo, eu sempre digo, que é um tripé. Você tem a prefeitura, você tem o governo do estado e você tem o governo federal. Você tem o governo do estado caótico, que não paga os aposentados, a sociedade toda sofrendo, uma polícia completamente desorganizada e desacreditada, e isso reflete claramente no município do Rio de Janeiro. Um governo federal também destroçado, com impeachment no meio do caminho, também afeta o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, óbvio que a culpa não é exclusivamente do prefeito Crivella. A gente vem com uma estrutura muito pesada e as soluções não vão sair exclusivamente de uma prefeitura. Entendeu? Eu acho que a gente tem o prefeito Crivella lá, a gente tem que apoiar, uma vez depois de eleito um candidato, a sociedade tem que tentar apoiar da melhor forma, porque hoje é o Crivella, então vamos apoiá-lo. E eu sempre interpreto que o Crivella é um homem de bem, ele quer o bem do Rio de Janeiro. Óbvio que ele não vai acertar em todas as situações, mas eu acho que ele tem boa vontade. E a gente tem que tentar, juntos, tentar ajudar ele a fazer a melhor coisa. Como tem que tentar ajudar o Pezão a terminar o governo da melhor forma possível, porque é ele que está lá. Não adianta a gente ficar também jogando pedra no Pezão. Vamos tentar ajudar o Pezão. Agora, vamos pensar na próxima eleição quem a gente vai votar. Agora é uma hora de discutir para ver quem é o próximo governador do Rio de Janeiro, quem é que vai sentar na alerge para defender a gente no Rio de Janeiro. Agora é hora de discutir, não depois que a pessoa estiver lá eleita. Depois que estiver eleita, a gente tem que unir os esforços todos para tentar ajudar ela a fazer a melhor coisa possível pelo Rio. Ô Paulo, a violência hoje, ela atingiu níveis absurdos, estratosféricos. Hoje o sujeito vai roubar um biscoito das mãos de uma criança, ele dá um tiro na criança. Você acredita que a ética, a moral, os bons costumes são coisa jurássica? A ética e a moral tem que ser uma coisa do dia a dia, não devia ser mais enaltecido, né? Hoje em dia as pessoas que têm ética e moral parece que são diferentes, né? E não são diferentes. Eu acho que a maioria da sociedade carioca e brasileira, ela tem ética e moral. Só que a minoria grita, faz besteira, suja a nossa cidade e atrapalha a vida de todo mundo. Eu acho que esse pessoal precisa de ir para a cadeia e ser preso e ser afastado da sociedade mesmo. Nos Estados Unidos houve épocas, principalmente na cidade de Nova York, Chicago, cidades tão grandes
quanto nós temos a nossa cidade do Rio de Janeiro, em que a violência era insuportável, até que veio a ideia da tolerância zero. O sujeito não podia jogar um papel no lixo, quer dizer, um papel do lixo no meio da rua. Ele não podia cuspir no chão. E daí em diante, qualquer ultrapassagem do que seria razoável dentro da lei era punido imediatamente, e com isso se consertou cidades como Nova York. Você acredita que esse pensamento poderia vigorar também numa cidade como o Rio de Janeiro? Não tenho dúvida. Eu acho que o histórico administrativo de outras cidades podem ser trazidos para o nosso. O nosso, a gente só tem que avaliar a questão de educação, Ronaldo. O Rio de Janeiro e o Brasil sofrem um problema de educação brutal. Tanto que eu sempre acho que qualquer investimento em educação é sempre extremamente bem-vindo e oportuno. E não tem tempo para isso. Eu acho que quando você faz comparações com outros países, sempre o nível de educação dos outros países que são feitas essa comparação são infinitamente melhores que os nossos aqui. Agora, eu acho que a tolerância tem que ser zero. A gente não pode perdoar os maus elementos a continuarem estragando a boa convivência da nossa cidade aqui. Ô Paulo, o que você acha que falta no Brasil e no Rio de Janeiro, além da educação? A educação é fundamental. Eu vejo, é uma opinião minha, que nós não temos um projeto com um objetivo na educação. E eu pergunto a você, será que falta isso? Ou o que mais falta para que a gente possa ter uma sociedade onde a gente se sinta confortável, bem, feliz, vivendo? Eu diria que é patriotismo, Ronaldo. Você sente claramente que as pessoas hoje são oportunistas. O cidadão de bem, o empresário, ele não aguenta mais pagar impostos e ver um meio político vivendo uma mordomia absoluta sem viver nenhum tipo de aperto propriamente dito. E esse aperto recai completamente sobre a sociedade que produz, entendeu? Então, na hora que esses valores estiverem mais coerentes, você vai ter dinheiro para fazer uma boa educação no Brasil, você vai poder fazer uma estrutura social onde de fato precisa ser feito. Eu acho que o Brasil muda a cara. Então eu acho que a gente está num momento de transição e eu acredito muito que a população unida pode exigir isso dos seus comandantes. Olha só, eu não gosto de falar em nomes, mas eu vou falar num nome. O Cristóvão Buarque, que não é da mesma linha ideológica que eu sou, em quem eu nunca votei, sempre diz que o nosso maior problema está vinculado à falta de educação e à falta de investimentos na educação da população do Brasil. Por que você imagina que uma figura dessa natureza não tem nenhum tipo de ganho político além do Senado Federal que o coloque numa posição onde ele possa mexer com a educação efetivamente? Não sei dizer. Agora, o que ele fala está certíssimo. Agora você veja só, o PT aumentou 3 vezes mais o gasto com educação e o reflexo não aconteceu na sociedade. Ao contrário. Exatamente. Então, o que a gente tem que ver que não é só... É como investir. Não é só como investir. Gastar o dinheiro. A gente tem que saber para onde está investindo, como está investindo. Eu acho que, às vezes, o orçamento participativo nos colégios, com os pais presentes, sabendo o que está acontecendo, eu acho que talvez seria uma cultura melhor para os pais saberem das respostas que podem dar aquele recurso. Então, quer dizer, não é só demandar o dinheiro, é como demandar esse dinheiro, como é que esse dinheiro vai ser assistido, porque senão a gente não tem o resultado que a gente espera. E a nação, de uma certa maneira, sangrando e pagando impostos caríssimos e não tendo resultado para os seus filhos, para as crianças aí que tanto precisam. Você tem filhos em idade de começarem a trabalhar. Qual é a perspectiva que o Brasil te traz, ou o sentimento de perspectiva que você tem com relação ao que nós vamos deixar para os nossos filhos? O Brasil que eu recebi dos meus pais é muito melhor
foi muito melhor do que o Brasil que eu estou entregando para os meus filhos. E eu queria saber se você também tem esse tipo de sentimento. Tem até um filme do Woody Allen, que é o Meia-Noite em Paris, que fala exatamente isso, né? Que o passado sempre foi muito melhor que o presente. Então eu falo para todo mundo o seguinte: vamos viver hoje sem pensar no amanhã, porque hoje é maravilhoso, né? Agora, as oportunidades de negócio hoje, o Ronaldo, em função da crise, são imensas. Empresas quebrando, quer dizer, as pessoas têm que ter criatividade e lutar por um ideal. Eu acredito muito nisso. Agora, o mercado está muito ruim. Realmente, quem busca emprego hoje provavelmente não vai conseguir, porque não tem emprego. Então, existe uma frustração gigante dessa meninada que acaba de se formar numa faculdade e vai em busca de um emprego e não consegue esse emprego. Então, isso é frustrante demais. Tem gente que diz que no Brasil existem 14 ou 15 milhões de desempregados, mas tem outras pessoas que dizem que já estão chegando aos 25 milhões de desempregados. Mais um pouquinho do que 10% da população sem a dignidade de poder levar para casa o seu sustento. Você acredita também que isso seja um estopim que precisa ser verificado com calma para que se evite no futuro próximo uma explosão incontrolável? Acho. Por isso que eu acho que as pessoas têm que dar valor a quem produz. Quem produz, quem gera riqueza, e são essas pessoas que vão salvar o Brasil. Entendeu? A gente tem que valorizar muito. Não pode criar essa polarização de empresários com trabalhadores. Tem que unir. O trabalhador precisa do empresário, o empresário precisa do trabalhador. É uma coisa que trabalha junto. E aí a gente tem que cobrar de um governo que dê a possibilidade dessas pessoas crescerem. A gente precisa disso. Paulinho, nós chegamos ao final, infelizmente, da nossa conversa nesse programa de hoje. Então eu quero te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você faça suas considerações finais, se despeça dos nossos telespectadores. Eu quero te agradecer imensamente ter me dado a oportunidade de bater esse papo com você aqui no ar, para que as pessoas conheçam bastante aquilo que você pensa, aquilo que você conhece, aquilo que você pode oferecer a todos nós. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. Estou sempre à disposição, parabenizando aqui o programa na Rádio Metropolitana e chamando todos os ouvintes para poder ouvir o Ronaldo, que é uma cultura aí todo dia passando aí mensagens positivas para todos e sempre passando para a população o seguinte: a eleição está aí. Pesquise quem você vai votar. Não vote em qualquer um porque alguém falou para você votar. Pesquisa a imagem do cara, vê o que ele fez pela sociedade ou não fez. Se ele estiver já como candidato lá, vê qual é o passado dele, entendeu? Busque, porque é isso que vai mudar a nossa nação. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e de novo segunda-feira, para que você possa nos acompanhar. Dê uma olhadinha aqui embaixo da telinha, porque você tem todos os dias e todos os horários em que nós nos apresentamos. Nos vemos lá.